Agora vem pra cá que a gente vai conversar sobre a sua saúde, sobre a nossa saúde. O assunto, varizes. Tô aqui com a doutora Natácia Pádua Domingues, que é cirurgia vascular. Tudo bem, querida? Bom dia, tudo bom? Bem-vinda de volta. Obrigada, agradeço mais uma vez o convite. Ai, Sempre a gente um prazer. agradece a presença, porque você ajuda tanto a gente a entender, né, a respeito desse assunto, que infelizmente atinge uma parcela muito grande da população. Muito comum. É verdade que Jane. 70% dos brasileiros sofrem ou vão sofrer algum dia com essa questão? Que é uma doença evolutiva e progressiva, então aumenta a incidência com a idade. Com o passar do tempo, né? Com o passar dos anos, é super comum mesmo. E tem vários estágios. Não necessariamente todo mundo precisa apresentar a doença de uma forma mais avançada, mas mesmo assim, um indício, um pequeno vasinho, é importante uma avaliação do vascular. E a gente trouxe esse assunto para o estúdio também hoje, especialmente, porque o calor voltou com tudo, né? Estamos agora sim vivendo um verão pleno, né? Como a gente não estava um tempo atrás. E aí o que acontece com essas pessoas que sofrem dessa condição? Sentem muito mais, né? E eu queria entender por que o verão incide de maneira negativa nas veias, nas varizes, nas pessoas que já têm esse problema. Então, no calor tem essa piora mesmo. O que acontece com o aquecimento, no verão? As nossas veias, elas dilatam, então a gente tem uma vasodilatação. Com isso, o sangue fica mais lento e pode agravar alguns sintomas, principalmente nas pessoas que já têm varizes. Sintomas como dor, cansaço, inchaço, queimação. E por isso que nessa época do ano a gente precisa ter um cuidado melhor, principalmente com hidratação, atividade física, para conseguir passar por essa fase tranquila e saudável, né? Esse calor pode ser gatilho, inclusive, para que as pessoas descubram o problema? Pode. Pode sentir pela primeira vez? A alteração já pode estar estabelecida, mas com o agravamento, principalmente com a temperatura, foi desenvolver e você acabou ficando mais sintomático. E aí sente mais as varizes. E quais são os principais sintomas? Quais são aí, o que a pessoa vai sentir antes de mais nada? Aquele cansaço, aquele peso nas pernas, o que pode acompanhar? E prestar atenção que pode ser principalmente no final do dia. A circulação nas nossas pernas, o bombeamento é feito do pé para o coração. Então, de baixo para cima, a gente chama isso de retorno venoso. Então, quando a gente levanta, a gente ficou a noite toda com a perna no nível do coração, não tem a força da gravidade agindo. E a partir do momento que a gente põe a perna para baixo, e no trabalho, dia a dia, rotina, tanto faz em pé ou sentado, ficar muito tempo sem movimentar, esses sintomas podem agravar. Então, prestar atenção no inchaço no final do dia, no peso, no cansaço e se tem algumas veias mais aparentes. Essas veias podem estar dilatadas e tortuosas. Então, o diagnóstico pode ser visual, né? O diagnóstico pode ser visual. No médico. Inclusive, você tem um equipamento que é muito bacana, que mostra, né? Ótimo. Esse equipamento auxilia a gente no diagnóstico. Tem tanto esse que a gente chama fleboscópio. Pleboscópio? Fleboscópio. Fleboscópio. Porque tem algumas veias que a gente não consegue visualizar a olho nu. A gente só consegue ver aqueles vasinhos, nós chamamos de telangiectasias, que são aqueles vasinhos vermelhinhos, fininhos, avermelhados ou roxeados. Mas embaixo da pele tem essas veias que estão nutrindo esses vasinhos. Sim. Que é super importante a gente diagnosticar, que faz parte do tratamento. Tem esse outro aparelho também, que a gente consegue visualizar até melhor. Ele é um pouco mais avançado que o... Ele é um pouco mais específico, mais avançado. Olha que interessante essa imagem, gente. Olha, como se ela desenhasse em cima da pele com um laser, né? Onde estão as veias. E aí é onde a gente... E ele mostra onde está o entupimento, onde está a dificuldade, de repente? Geralmente, ele mostra essas veias, até com o entupimento, o melhor exame é o ultrassom Doppler. Com o Doppler, né? Tudo isso a gente vai fazer a investigação na consulta. Então, vai entender todo o histórico, a demanda, os sintomas, a análise desses aparelhos das veias internas e aí, na consulta mesmo, a gente já faz o exame de ultrassom Doppler. Entendi. Ele vai fazer um estudo, o fluxo, o funcionamento, se tem obstrução ou não, ou refluxo, que é a doença, que é a varizes mesmo, nessas veias que a gente tem que tratar. Então, a gente vai tratar de dentro para fora. Tá, porque você comentou desses vasinhos, né? E que muitas vezes o que está alimentando esse vasinho é uma outra veia que está comprometida, um pouco mais profunda, né? Por isso, e aí a pessoa fica fazendo esclero repetidas vezes, justamente na mesma localização, e eles ficam voltando. Não e tem gente que vai comentar, resultado. eu fiz esclero, depois piorou.
melhorou. Isso é super comum no consultório. Natácia, olha, eu tô fazendo esclero, não melhora. E aí, já de cara, a gente passa o aparelho, vê que ela veio. Eu tento orientar, explicar, falo, olha, isso é um indício de falha no tratamento mesmo, que não foi tratado adequadamente. E aí, fatalmente, nesse diagnóstico, nesse caso, é cirúrgico o resultado, a solução do problema, ou existem outras alternativas? Hoje em dia evoluiu bastante o tratamento. Na verdade, as indicações cirúrgicas acho que diminuíram perto de 80%, 85%, a gente consegue resolver no consultório. E mesmo quando é caso cirúrgico, a gente usa técnicas menos invasivas, menos traumáticas do que a gente usava antigamente. Então, é mais tranquilo tratar hoje. Óbvio que tem um risco qualquer procedimento, mas é baixo. E conversar com o seu cirurgião vascular, tirar as dúvidas, pegar todo o histórico, porque isso vai fazer parte também do sucesso e o resultado do tratamento. Falando em histórico, a genética incide bastante nessa questão? A genética é o principal fator. Esses outros fatores que nós estávamos comentando, ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, obesidade, sedentarismo, tudo isso influencia. Mas o principal é a genética. A genética, né? Somado aos hábitos, né? Como você muito bem pontuou, né? A alimentação, a falta de exercício físico, né? A falta de uma vida regrada. E do conhecimento de como lidar com essa questão no dia a dia, muitas vezes pode acabar agravando. A gente vê que tem muitas pessoas que são obrigadas pela profissão a ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentadas. Nessa época do ano, principalmente, vão sentir ainda mais. Que dica que você daria, assim, para quem precisa ficar muito tempo sentado, para se movimentar, ou para quem fica muito tempo em pé? Eu tô vendo que tem umas meias elásticas aqui. Queria que você desse essas dicas para que as pessoas conseguissem dar uma driblada nesses problemas agora, já que esquentou tanto, né? O principal, hidratação. Então, tentar uma garrafinha de água do lado no trabalho. Tem um copinho de água aqui, a gente já está tomando copinho de água dela. 3 copos d'água e uma xícara de chá. E evitar muito tempo sem movimentar. Então, a cada 2 horas, no máximo, anda, faz uma volta. Tem um movimento que a gente faz com o pé, como se fosse o acelerador do carro. Que é o flex e ponta, né? Isso. No balé seria flex e ponta. Flex e ponta. Ajuda muito. Porque você trabalha a bomba muscular da perna, da panturrilha, que é onde é o principal fator para bombear esse sangue. Que é esse músculo aqui, né? Que é esse Quando músculo. A gente faz isso, né? A gente está trabalhando essa musculatura e ele... Tá sentado, consegue. Dá preferência para a escada. Talvez se tem que pegar 1 ou 2 andares de elevador, porque a escada também é um movimento que trabalha essa musculatura da perna. Tá. Talvez está em casa também, está assistindo Revista da Cidade. Senta, levanta numa cadeira. Porque você trabalha também, até eu falo muito da musculatura da panturrilha. Mas trabalhar a musculatura da coxa também, que é importantíssimo para participar no retorno venoso. Tá. Então, são várias dicas e o que a gente citou, a meia elástica. Hoje em dia, evoluiu muito. Cores, tecidos, não tem mais aquela meia que esquenta tanto. Tem meias hoje, principalmente para idosos e para pessoas que têm feridas. Para facilitar, passo bastante, né? ela tem zíper. Olha que então, bacana. Então não tem aquela dificuldade mais para ser colocada. Então os idosos mesmos eles podem usar. Nossa, isso é uma mão na roda, e né? ajuda bastante. E eu até tô de meia elástica hoje, se puder lembrar para mostrar que esteticamente também pode ser bonito. Eu tô com uma meia de média compressão. Ah, é? Pode levanta, levantar, por favor. Faz a gentileza. Olha que meia bonita, eu jamais ia dizer isso. Não sei se deu pra pegar. Doutora, por favor, pra gente mostrar. Que meia bonita! Olha, essa é uma meia de média que eu uso para já pessoas que têm varizes. Então, se tentar, aqui pelo vídeo a gente vai conseguir, se tentar puxar, vai ver que ela tem a compressão, ativa a circulação, não impede de usar o salto. Então, pessoas precisam trabalhar de social, de salto, auxilia muito, principalmente aquele cansaço do final do dia, aquele inchaço. A meia ajuda e você tá bonita. Para homens também. Para homens tem meia social que passam desapercebidas completamente. E é uma meia de compressão, é uma meia que está saudável. E está tratando, cuidando ao mesmo tempo. Está tratando e cuidando da saúde das pernas. Pode sentar. Obrigada, doutora. Nossa, que novidade bacana que você trouxe. Eu não conhecia essas meias com zíper, que eu achei incríveis, porque essa é uma grande dificuldade, justamente por serem compressivas. Elas são difíceis de vestir, né? Difíceis. Agora, com o zíper, gente, ajuda muito. E o fato de saber que hoje elas são mais bonitas também. E são mais bonitas, então a gente não tem desculpa. Bom. Tem essas que são modelos esportivos, né? Porque o pessoal usa bastante em atletas de alta performance, mas para pessoas que têm varizes, pode ser utilizadas para melhorar a recuperação muscular, aquela fadiga no final do exercício, ajuda bastante também. Que bacana. A gente tem umas imagens, até para o pessoal entender um pouco mais o que são as veias dilatadas, né? O que acontece, que muitas vezes elas aparecem até sobre a pele, né? A gente consegue ver aquelas veias que estão mais comprometidas. Tem umas imagens aí para você explicar um pouquinho para a gente. Vamos rodar? Vamos ver.
pra gente ver como é que funciona? Olha lá. Ah, ótimo. Como estava falando no começo, o sangue, até a setinha está mostrando, ele circula nas nossas veias do pé para o coração, então é de baixo para cima. Para isso, nós temos algumas válvulas. O sangue passa por essas válvulas, o vídeo mostra, ela fecha para o sangue não retornar. A veia mais dilatada é a veia doente, é a veia que tem varizes. Então, parte desse sangue reflui, que nós falamos, ele volta e aí acontece dessa ficar mais saltada e vão saltando as veias que estão conectadas e por isso que a gente vê aquelas veias mais grossas, mais saltadas na pele. É que essa válvula porque a válvula tá falhando, e aí o sangue fica o sangue voltando. acaba, ele sobe, mas boa parte reflui e vai dilatando a veia. E não existe ainda uma evolução em tratamento que faz essa válvula acordar e ficar bacana de diretamente na válvula não existe ainda. A gente tem que tratar a veia como um todo, né? O bom é que essas veias, elas não fazem falta na nossa circulação. A gente tem o sistema venoso superficial e o profundo. A maioria do fluxo sanguíneo, 85% são nas veias profundas. Então, por isso que quando o pessoal vai fazer cirurgia, teve que tirar a safena, fala, meu Deus, mas eu não tenho mais essa veia, eu tive que tirar a safena. Não é preocupante. Primeiro que é uma veia que ela está doente, então não tem como a gente manter, porque pode evoluir com complicações, até abrir feridas. E segundo, que se tratada, ela não e sumir ali da perna, ou por cirurgia, ou por outras técnicas, ou espuma, ou laser, ela não vai fazer falta. Tá, vamos falar desses casos mais graves, então, em que momento que pode evoluir para essas feridas que você comentou, ou até mesmo para trombose, que pode ser, né, um perigo também na vida das pessoas que estão passando por isso? Pode. Como a gente viu no vídeo, essa veia, o fluxo de sangue tá errático lá, não tá no fluxo certo. Então, como ela tá dilatada, fica mais lentificado, tem um risco desse sangue coagular. Então, a trombose é quando forma um coágulo dentro da veia. E somando aos fatores que nós estávamos falando, de obesidade, ainda tabagismo, aumenta muito mais. E como essa veia também não está funcionando bem, tem uma sobrecarga da circulação, principalmente nas extremidades, perto do tornozelo. É a região mais comum de abrir feridas. Está associada com problemas nas safenas, geralmente. Então, procurar discutir com o seu cirurgião vascular. Dá indícios, é uma doença evolutiva, por isso que é importante acompanhar de tempo em tempo. A pele vai começar a ficar acastanhada, mudar um pouco dessa coloração, manchada, e aí para um último grau abrir feridas, que é o que a gente não quer. Esse acompanhamento é para isso, vai com o tempo, mas é o que a gente não quer. Só para finalizar rapidinho, agora não é o melhor momento para fazer esclero, né? O verão, para esses tratamentos estéticos, é melhor esperar um pouquinho? Alguns tratamentos exigem não exposição ao sol. E dá. Mas desde que tem alguns cuidados. Natácia, eu só consigo fazer agora, é o período de férias. Não exige repouso, então é tranquilo, principalmente de consultório a gente pode fazer. Mas se conseguir de 7 a 10 dias sem exposição ao sol, um evento, praia, piscina, dá pra gente tratar no verão. Só que com orientação médica dos cuidados do pós-procedimento. Proteger, protetor solar, tudo isso ajuda muito. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Pela sua presença aqui. Eu fico muito feliz. Muito bom de ter aqui, viu, querida? Volte sempre, tá? E aí, para você fazer contato com a doutora Natácia Pádua Domingues, que é cirurgia vascular, você entra no Insta e começa a seguir agora, @DRA Natácia Domingues. O Natácia você vai escrever com TH e 2 S, né? Isso mesmo. DRA Natácia Domingues. Um beijo, querida. Um beijo. Até a próxima. Muito obrigada, Muito Regiane. bom. Até a próxima. Tá aqui.